Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia de live. Estaremos aqui, eu e a Ana. Nós vamos falar sobre constelação familiar. Estou esperando ela chegar. O tema constelação familiar, ele muito me fascina. Desde que eu conheci a constelação familiar, a minha vida mudou, a forma de trabalhar também mudou. Seja bem-vinda, ela já chegou. Oi, Boa noite. boa noite. Ai, tentei aqui um look diferente, mas estou quase morrendo de calor. Ai, Sil. Ué, mas você quis... Você não quis ficar cabeluda. Não dá, muito calor. Cabeluda sente calor. Oi, gente, boa noite. Bem-vindos. Ai, Sil, posso ter um minuto de humanidade? Por favor. Ai, meu cabelo tá molhado porque eu acabei de sair da piscina. Ai, que nojo. Inveja! Eu acabei de tomar banho e aí não Ai, gosto que inveja! Eu sabia que você ia falar isso. Pronto. Um minuto de humanidade. Eu já acho um must vir com o cabelo molhado. Não é, Eu menina? acho bonito, né? Não é? E aí, vindo da piscina, deu inveja. Nossa! Né? Pronto, passou. Humanidade. Ai. Nós vamos fazer qual oração hoje? Qual oração? Ô, Sil, enquanto a gente... Eu pensei mesmo na oração universal, no Pai Nosso. Ai, eu amo. É? Eu amo, né? Você sabe. Ai, Marcelo, não é? Eu tô nojo. É uma sandália que eu comprei, que é transparente, é um nojo. Então, vamos no Pai Nosso, Sil? Vamos. Vamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, meu Deus. Amém. Né? Que nós sejamos abençoadas na nossa live hoje. Amém. Que essa live possa atingir quem está desesperançado, quem acredita que já tentou de tudo, quem também está cheio de esperança. Sim, né? É isso aí. É isso aí. Ô, Sil, engraçado, né? Quando você propôs o tema, foi interessante porque na quinta-feira passada que eu resolvi fazer uma live solo, a Fabi, né, que sempre participa, perguntou sobre constelação. Uma outra pessoa que não me lembro. E aí, assim, eu fiquei só respondendo pergunta. Foi muito legal. E quando você falou, vamos falar de constelação de novo, achei tão interessante. Não existe acaso, né? Não existe. Ai, nossa, é um assunto que eu amo também falar. Ai, sim, eu gosto muito de falar. Muito, muito, muito. Muito. Na verdade, eu estava dizendo um pouquinho antes de você entrar, enquanto eu estava esperando você entrar, que a constelação, ela mudou a minha vida. Mudou também. A forma de eu pensar. Sim. Ela trouxe uma amorosidade para o meu trabalho. Sim. Porque, além de tudo, a gente se sente pertencente. Sim. Né? Hoje, eu dei um curso iniciei um curso de formação em constelação para mais uma consteladora, em nome de Jesus, né? E a gente estava falando do papel do ajudante na constelação. Tá. Né? Porque a gente fala de constelação, quem nunca fez, é algo muito abstrato. Isso, é isso mesmo. E aí ela nunca fez, ela está fazendo a formação, mas ela mesma nunca fez constelação.
Tá. E aí foi muito legal, porque ela veio aprender algo, de tanto ela ouvir a gente falar, de tanto ela ouvir falar, ela se interessou, mas ela nunca se submeteu à constelação. E hoje foi o dia, né? Então eu digo assim, eu quero abordar um pouco esse papel do ajudante, porque na constelação, na verdade, o Bert Helling chama de ajudante o constelador. Né? Então, nós somos só o ajudante. Sim. É só isso que a gente é. Isso. O restante acontece com a energia da constelação de quem está sendo constelado. Então, ele deu o nome de constelação aos antepassados da gente. Sim. Né? E esse amor que você tem acesso durante uma constelação é um amor que estava aí o tempo todo. Você que não enxerga. Isso. E a constelação, ela promove esse encontro. Sim. Ela acabou de declarar aqui. É a Ariete? Foi! Ari nunca tinha feito uma constelação? Não, domingo ela tá lá com a gente. Ai, que legal! Gente, essa alegria é que domingo tem constelação. Nossa, eu amo. Eu participo de todas, né? Só não vou mesmo quando eu não tô aqui. Eu amo, amo. Que legal! Parabéns, Ari. Parabéns. Ana, a gente pode compartilhar aquela constelação que foi fundamental para você no momento que anteveio muita dor? Opa, claro. Claro, Quer eu falei dizer, dela hoje. Falei dela hoje. Você falou dela hoje? Falei. Tá ouvindo aí o barulho? Que eu tô em casa. É jogo, Silvia? É jogo, é jogo. Tá. Só sei que é o Corinthians que tá jogando com o time lá do Paraná. Ele vai ter que ganhar, pelo amor de Deus, né? Porque corintiana como eu, a gente quer que o Corinthians ganhe. Eu quero que o Corinthians ganhe, porque Itaquera fique em paz. Olha aí, cada um com as suas necessidades, mas a gente torce pro Corinthians. É isso aí. Ô, Sil, pode falar. Então, a constelação... Olha lá, salve o Corinthians, é isso aí, gente. A gente fala de constelação e fala do Corinthians. Oi, Clau! Então, assim, a constelação é uma energia dos nossos antepassados. Sim. Então, quando eu falo de constelação, eu falo que nós, que vamos constelar, não enquanto consteladora, mas você como cliente. Você é vista como o sonho dos seus antepassados. Sim. Então, na constelação, os seus antepassados, eles te acolhem. Essa energia do amor, ela transpassa gerações. Sim. Então, dentro da constelação, você é o sonho dos seus antepassados e você é o final do ciclo. Compreende? Sim. Você olha de você para trás. Para trás, isso. Então, os seus antepassados, eles anteveem, né, energeticamente, muitas das dificuldades que a gente vai passar na vida. E eles olham para a gente, eu fico imaginando que eles olham para a gente exatamente como a gente olha para uma criança brincando. Sim, é isso. Eu também imagino assim. Né? Quando uma chega... Desculpa, fala. Não. Quando uma criança nos encanta, que a gente fala, nossa, que enche de esperança. Eu acredito que eles olham assim. E sendo assim, na última vez que o Bert Helling esteve no Brasil, a gente teve a possibilidade de acompanhar, né, Ana? Acompanhar a presença dele, ele trabalhando. E nós ficamos
ali naquele ambiente e a energia dele era uma energia muito amorosa. E ela banhou cada um de nós ali, não foi? Foi. 1.600 pessoas. 1.600 pessoas. Nossa. Né? E então, mesmo assim... são tocadas por essa energia ao mesmo tempo. Nossa. O que a gente poderia falar que se assemelha a esse toque da energia, Ana? O que a gente podia falar? Sabe quando algo te deixa muito feliz, que parece que você está fora? Sabe aqueles dias que acontece uma coisa, mas muito boa? E que parece que você está fora de você. Você fala, meu Deus! Então, é semelhante, porque é um tipo de energia que te traz paz. Então, o que eu quero demonstrar para as pessoas? Imagina uma coisa, mas que te deixa muito feliz, sabe? Que dá vontade de você falar, meu Deus, é comigo isso? Então, a constelação permite que você veja que é para você, por você, em relação à sua família. A sua família. Os laços do DNA, os laços de sangue. E uma pessoa que é feliz, ela ilumina todo o ambiente, não é? Sim. Então, sim. por exemplo, às vezes quem é católico vai numa missa e tem um padre que ele, só a presença dele já te traz paz. Sim, nossa. Né? Então, a gente está falando de uma energia que é humana, mas que transpassa e toca o outro. Isso. A gente pode falar também de um show de música no qual você se sente tocada, que você eleva a sua vibração. Então, a gente está falando da energia no nível vibracional mesmo, né? Vibracional. Eleva. Isso mesmo. Ela eleva. Emociona. Toca, emudece. Por isso que é difícil, gente, falar. Por isso que só fazendo, participando de uma, né, você pode entender. Entender não, sentir, né, no corpo. Sentir. A gente está numa geração que a gente quer entender, né? E está abrindo mão do sentir, né? Isso. Eu tenho uma metáfora, né? Que eu falo assim, como terapeuta corporal, eu digo assim, que o nosso corpo, quando a gente fala de terapia, a gente fala de terapia sistêmica, porque a gente está dentro de um sistema. Quando a gente fala de constelação, a gente fala de constelação sistêmica, porque a gente está dentro de um sistema que é a nossa família. Isso. O nosso corpo, ele é um sistema, certo? Tem a cabeça, os membros, o tronco, ele é um sistema. Então, quando a gente está lá na barriga, e ainda a gente é um girino, o girino, ele tem uma cabeça grande. Isso. Certo? E ali foi desenvolvendo, então a gente fala assim, ali é o sistema nervoso central, que está se desenvolvendo, e aí ainda dentro da barriga se desenvolve o sistema límbico. Isso. E a criança, quando ela nasce, a cabeça dela é maior que o corpo. Sim. Ela é mais pesada, inclusive. Mais pesada. Tanto é que ela tem dificuldade, ela leva, né, algum tempo para segurar o pescoço, uma criança. Só que a cabeça registrou isso. E ela entende que ela é a mais importante. Aí, no desenrolar do desenvolvimento, os membros vão crescendo, vão se acentuando, e eles olham, eu tenho essa sensação, que eles olham para a cabeça e falam assim, meu Deus, que fofa, deixa ela, é só uma criança. Porque a cabeça fala assim, olha, eu vou levantar hoje, eu vou até o mercado, e aí lá no mercado eu vou comprar tal coisa, depois eu vou fazer ginástica, depois... A cabeça fala tudo isso. Mas se as pernas
não se movimentam, se os braços, as mãos não pegam, a cabeça não faz nada. Compreende? Sim. Como isso foi desenvolvido lá no sistema embrionário, a gente traz esses registros no corpo. E nós estamos numa época da evolução humana que está valorizando demais a cabeça, demais o intelecto. E o corpo fica lá, esperando. Então, eu estava ouvindo, né, na verdade, sobre o Caibalion, as 7 leis de Caibalion. E ele fala que, como o segredo fala, é que o segredo vem pós esse livro, que tudo começa na cabeça. E é verdade. Os sonhos começam na cabeça. Mas se nesse sistema a pessoa não olhar sistematicamente para o sonho e incluir o corpo, o sonho só continua sendo um sonho. Quando a gente fala da constelação, os nossos antepassados dentro da constelação, eles que são o nosso corpo. Porque eles que têm, é deles que vem a energia. Falando de constelação familiar. Entende? Então, quando você tem um sonho, um desejo, ou você tem um problema, e você vai fazer uma constelação, a energia, a solução, né, o que falta vem desse seu sistema. E se seu pai e sua mãe não der conta, eles vão acionar seus avós, seus bisas. As gerações anteriores. Até onde for necessário. Até onde for necessário. É isso aí. Então, hoje, eu quero aproveitar e a gente vai fazer um exercício, né, para sair um pouco dessa... Da teoria? Da teoria. Nós vamos fazer um exercício chamado dimensão. O Bert Helling diz que nós temos 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão pessoal, nos problemas pessoais. Ele diz que os emaranhamentos geralmente estão na segunda dimensão, que é quando entra meus antepassados. Junto com os antepassados entra uma faixa da nossa religiosidade, aquilo que a gente acredita como sagrado. E a terceira dimensão, ela é a dimensão... ela é a dimensão da natureza. Sim. Daquilo que existia antes do ser humano. Sim, sim. Entende? Sim, Quer que eu descreva de novo? Para mim, não. Só se alguém... Então, assim, a primeira dimensão são os meus problemas pessoais. Isso. A segunda dimensão são os meus antepassados, que é onde tem os emaranhamentos. Isso. A terceira dimensão, eu me enganei, tá? A terceira dimensão, a espiritualidade enquanto a gente acredita. E a quarta dimensão é tudo que existia antes do ser humano existir. Tá. Tá? Então, eu vou pedir para que você pegue um problema. 4 dimensões. 4 dimensões. Tá. E eu vou ajudar. Você pega um problema que você está enfrentando agora. Tá. E vocês também que estão me ouvindo. Pega um problema que vocês estão enfrentando agora. E aí, você vai imaginar que você vai para a primeira dimensão. O ideal é que quem tem espaço que possa caminhar um passo e entra na primeira dimensão. E pensa que nessa dimensão você tem aí todos os seus potenciais, todas as suas capacidades, suas habilidades. Veja se isso muda ou resolve ou dissolve o seu problema.
Parece que não, para mim. Ótimo. Então, você continua aí com a sua malinha e vai para a segunda dimensão. Na segunda dimensão, você tem os seus pais, os seus avós, seus bisavós, seus tataravós. E aí você pega o problema e vê, e mostra para eles e vê se esse problema continua. Tá. Se tem uma solução. O meu continua. Perfeito. Então, você dá mais um passo e vamos para a terceira dimensão, que é onde tem o sagrado, onde tem Deus, da forma que a gente conhece, onde tem a espiritualidade, da forma que a gente conhece. E com a ajuda dos seus antepassados, de Deus, o problema continua? Sim? Ótimo. Então, vamos lembrar de onde vieram esses antepassados. Eu sei que você tem descendência de japoneses e italianos. Então, você imagina as gerações, a geração que veio fugida de guerra, por uma necessidade, e chegou no Brasil com todo aquele esforço. Você apresenta esse problema, continua? Parece que sim. Sim? Sim. Então, nós vamos para a quarta dimensão, onde não havia seres humanos. O que havia ali era a força da terra, a força das montanhas, do mar. Ai. Comecei já. A natureza, nesse momento, parece mais forte para mim. Ótimo. Em relação ao meu Então, problema. se refestela aí da natureza, né? Apresenta esse que você chama de problema diante dessa natureza, dessa força. A força da natureza mesmo, do mar, da chuva. Das cataratas do Iguaçu. Das cataratas. Isso. E aí, munida dessa força, você volta para a terceira, que é o poder de Deus, a espiritualidade, e vai vendo o que acontece com o seu questionamento. E aí? Parece que ele sumiu. Isso, e quando o seu problema some diante de tanta força da natureza, dos seus antepassados, como é que você se sente? Agora eu tô bocejando, né? Assim, deve ter desativado algo aqui, né? Se eu tô bocejando. Eu pensei nas cataratas do Iguaçu, sabe? Aquela abundância, nossa. Me deu uma moleza. Ótimo. Quando você está mole, imagina você deitada como criança fosse nos braços do seu pai sendo embalada. Do meu pai? É isso. E agora, um pouquinho, eles trocam e você vai para os braços da sua mãe. Alguém teve dificuldade em fazer o exercício? Como é que você está, Ana? Ai, sem vontade de bocejar ainda. Ai. Nossa. Uma vontade de bocejar, deu sabe, um relaxamento, né? Essa coisa de imaginar no colo, me senti um acolhimento, lógico, é o colo do meu pai e o colo da minha mãe. Gente, eu fiz a pergunta, mas já não sei que pergunta que eu fiz. Eu só estou vendo que o povo está pondo não, hein?
Eu não? Eu também não. O que é eu não? Eu não lembro a pergunta que eu fiz. Alguém pode me ajudar aí? Eu também não Clau. lembro. Eu também não lembro. Ela fez a pergunta se teve dificuldade, não é isso? Você não perguntou se teve dificuldade? Então, acho que foi. Nossa. Bom, enquanto você boceja, tá. E aí você vai desativando, a gente vai continuando aqui. Ai, tá, desculpa, Ari, esqueci, eu fiquei aqui centrada, não conseguimos fazer o exercício. Ótimo, então tá. Então vamos fazer de uma maneira diferente. Vocês têm um problema? Se tiveram dificuldade de fazer o exercício. A maioria não teve, mas teve gente que teve. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer o exercício de novo. Eu tenho um problema que é, sei lá, um problema. Pega esse problema e a gente vai buscar recursos para enfrentar ou diluir o problema. E aí você vai olhar se esse recurso está no seu nível pessoal, nas suas capacidades, nas suas vontades, nas suas habilidades. Quando você começa a levantar as suas habilidades, esse problema persiste ou não? Se ele persistir, a gente vai para uma segunda instância. A gente vai buscar recursos para enfrentar esse problema nos nossos antepassados. Pai, mãe, avós. Então, pai e mãe são 2, avós são 8, bisavós são 16. Você vai apresentando esses problemas e buscando esse recurso. Quando você está recursado lá, estou recebendo meu pai, minha mãe, eu sei que eles precisaram existir e se encontrar para que eu nascesse. Ok. Então, além de mim, tem mais 2 pessoas para lidar e me dar força para enfrentar esse problema. Se você foi até a geração dos bisavós e o problema persistiu, nós vamos para uma terceira instância, que é buscar recursos na espiritualidade que a gente tem e acredita. Então, eu vou buscar recurso em Jesus, como Jesus faria, o que eu posso pegar daquilo que eu acredito e apresenta esse problema. Consegui um recurso, esse problema diminuiu. Eu tenho recurso para lidar com isso. Se eu ainda não tiver recursos, eu vou para a quarta instância. Vou pegar recurso na natureza. Nas montanhas. Quando eu tinha só montanhas, esse problema não existia. Ele não existia, simplesmente assim. Aí eu venho de lá com todo esse recurso e venho forte olhando para esse questionamento, para esse problema. Essa é a atividade. Bom, então vamos falar da hierarquia, das ordens do amor. Vamos ver se você volta, Ana. Ordens do amor. Vamos. Pede para as desativações acontecerem durante o sono. Durante o sono, depois da live eu desativo. Quais são as ordens do amor? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Então, vamos falar primeiro da hierarquia. Vamos. Uma das coisas mais... Assim, as 3 ordens são equivalentes. Sim. Certo? Porém, sim, o Bert Helling fala, temos que honrar quem veio antes. Isso. Tenho que honrar quem veio antes. Não sei se alguém aí já aconteceu de observar que, vamos falar de política. Um político vem e começa a fazer uma estrada. Não deu tempo dele terminar. O outro político entra e quer fazer totalmente diferente. Ele não honrou o trabalho de quem veio antes.
Logo que isso acontece, a população ou esse político perde credibilidade. Vou explicar de uma melhor forma. A gente arruma um namorado, certo? Esse namorado, ele já teve outras pessoas. Outras pessoas. Sim. Aí, da última pessoa que ele teve, ele traiu essa pessoa, traiu essa ex-namorada, ou terminou o casamento por traição, certo? Aí, o que acontece? Eu começo a namorar com esse homem. E eu começo naquele amor todo, e logo em seguida, eu não honro quem estava antes. Né? Não honro. Nossa, olha logo como ela maltratou ele. O que ela fez para ele, um homem tão maravilhoso. Passa-se algum tempo, eu começo a me sentir exatamente como a outra se sentiu. Eu me identifico. Quando eu não honro, eu me identifico. E aí eu começo a ter crises de ciúmes, começo a acreditar que ele está me traindo. Porque existe uma identificação justamente porque eu não honrei quem veio antes. E o que seria honrar quem veio antes, Ana? E eu dizer obrigada, vamos supor, no caso que você citou, né? Eu agradeço por de alguma forma, essas mulheres anteriores terem aberto mão. Porque graças a isso eu tenho um namorado. É isso. Os homens fazem isso. Sim. Eles mais não fácil. Falam mal de ex, eles não querem enfrentar o seu ex-namorado. A gente, se bobear, a gente quer. Quer. Descobre telefone, fuça no Facebook, descobre. Não é verdade? Uhum. E aí, o Bert Helling disse, aí começa o grande problema. Não honramos quem veio antes. Sim. Se não honramos, nos identificamos. Uhum. Maluco, né? É muito doido. É muito doido. Aí o rapaz nunca pisou na bola comigo, tá de boa, porque ele também aprendeu a lição que trair não é bom, que provavelmente, né? Que trair não é bom, que não valeu a pena, que deu muita dor de cabeça. Eu atendo alguns homens que eles falam assim, você tem que ter muita energia para ter duas. Porque a mulher, ela é diferente do homem, ela já é desconfiada por natureza, e se ninguém conta, ela sonha. Deus. Essa é boa. Então, alguns homens abrem mão desse lugar. Mas se eu não honrei quem veio antes, não honrei, eu vou me identificar. Sim. A segunda lei, que também tem a mesma equivalência de importância, que a gente vai falar, qual é? Pertencimento. A gente tem muita necessidade de pertencer. A gente não percebe, né, Sil? Mas a gente tem. A gente não percebe o que a gente faz para pertencer. Nossa, para se sentir, né? Parte, né? Para se sentir parte. Isso, parte. Nossa, eu vou falar uma gíria que é do nosso tempo, a patota. Pertencer à patota, ao grupo. Isso é muito forte. É muito forte. Por isso que a constelação, ela é a técnica dos excluídos. Sim. Excluídos da família. O Bert Helling fala que o primeiro passo na constelação é você trazer para o coração aquele excluído. Um exemplo. Por exemplo, agora, mais um exercício que eu acabei de me lembrar. Imagina o seu pai e a sua mãe na sua frente. Qual que é o maior?
É que no meu caso hoje, né, Sil, eles são iguais. Mas eu Perfeito. posso falar de antes? Para você ajudar. Quando eu não conhecia a constelação, para mim, meu pai era o mais forte, minha mãe mais fraca. E quando você fala mais forte, um é maior que o outro. Isso. Então, eu gostaria de saber aí, de quem está nos ouvindo, quando imagina o pai e a mãe diante de vocês, quem é o mais forte? Ou quem é o maior? Raquel, vai ter constelação domingo, tá bom? No consultório, tá? A Maria Raquel, se ela tá perguntando. Tá. Domingo tem constelação às 9 horas no Corpo Psique. Depois eu te passo. Então assim, quando você imagina e um é maior que o outro, o exercício é você ir imaginando e fazendo com que eles fiquem do mesmo tamanho. Isso. Porque diante de nós, o nosso pai e a nossa mãe têm equivalência. Não tem problema se você não conviveu, não tem problema se ele já morreu. O que importa é a representação interna que você tem. Isso. Então, dentro da sua representação interna, você fecha os olhos e imagina seu pai e sua mãe. Se eles são equivalentes ou se um é maior que o outro. Isso. Se um é maior que o outro, você vai olhar para aquele que é menor e vai aumentar-lo de tamanho. Para que eles fiquem equivalentes. Uhum. Ou também você pode diminuir quem é maior. Porque diante de você, metade de você é seu pai, metade de você é sua mãe. Quando um é maior que o outro, você fica sem asas. E isso na vida, reverbera na vida. Reverbera na vida. É sério, gente. Isso é muito sério. Quando a gente fala de constelação, isso é muito sério. Tudo bem? Ninguém dá um ok, conseguir, não conseguir, porque daí a gente vai ajudando vocês conseguirem. Quem conseguir... E isso vai ser muito bom. Isso. Exatamente. Já vai mudar algo agora na sua vida. Agora. Você mudar essa imagem sobre o tamanho do seu pai e da sua mãe. Opa! Responde. Opa! Tá gostando de ver. Gente! Ai, que gostoso! E a partir daí vocês vão avaliar. Pegue uma área da sua vida e vai observar. Porque assim, ó, se você tem dinheiro e não gosta do que faz, tem um desequilíbrio entre pai e mãe. Porque o dinheiro vem do pai e o trabalho vem da mãe. Então, eu posso ter um bom trabalho e gostar do que eu faço e não ter dinheiro. Então, eu tenho uma boa relação com a minha mãe e uma relação não tão boa com meu pai. Eu posso ter dinheiro e não gostar do que eu faço. Uma boa relação com meu pai e não tão boa com a minha mãe. Bom, eu não tenho problema de dinheiro. Então, eu tenho uma boa relação com meu pai. Não tenho um problema com o dinheiro, mas quando eu saio, eu gasto para mais. A forma como você lida com o dinheiro é exatamente a forma que você lida com quem, Ana? Com a mãe. Com a mãe. Então, o Bert Helling, ele era muito claro. Qual o problema? Você faz o que gosta? Faço. Tenho uma boa relação com a mãe. Você tem dinheiro? Tenho. Uma boa relação com o pai. É assim. Tem um bom relacionamento interpessoal? Sim. Não tenho. Tá, então... E aí a gente vai resumindo. Ele fala, ele traduz para nós o que é honrar pai e mãe. Que tá na Bíblia. Né?
a Maria Raquel está perguntando uma coisa que, assim, é muito específica. A gente precisava ver qual é o problema para poder saber se tem a ver com o pai ou com a mãe. Mas, se eu tenho um casamento e não respeito meu marido, no sentido assim, eu que tenho que trabalhar, eu que trago dinheiro para casa, eu fico ali numa concorrência com ele, possivelmente eu tenho uma questão de concorrência com o masculino, com o pai, né? Então, assim, aí a tua pergunta, ela não foi muito específica, mas relacionamentos tem a ver com pai e mãe. É com os dois. É com os dois. Né? Aí é mais específica a sua pergunta. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ana, você está olhando o relógio? Possível, ó. 20 minutos. Temos 20 minutos. Tá, você é solteira. Então, aí a gente vai olhar. Se você não tem uma boa relação com o pai, ou observou o relacionamento do pai e da mãe e não honra um dos dois, porque a primeira lei é a hierarquia. A primeira lei, não. Uma das leis é a hierarquia. Depois, o pertencimento que a gente falou agora e está mostrando. E a terceira lei, Ana? Equilíbrio entre dar e receber. Equilíbrio entre dar e receber. Não ter relacionamentos pode ter a ver com o equilíbrio entre dar e receber. Né? Quando eu tenho um relacionamento, eu dou demais e rompo, quebra. Né? Pode ser isso. Eu tenho problema com dinheiro, gasto sem necessidade. Relação com o pai e com a mãe. Começar a honrar papai e mamãe, agradecer. Porque muitas vezes o filho toma partido de um dos pais. Né? A gente toma partido, a gente se identifica. Sim. E a gente repete. Então, pai e mãe. Esse equilíbrio dentro da nossa humanidade, que a gente passa a vida buscando, vai dissolver algumas questões que a gente tem no dia a dia. Lado esquerdo normalmente tem a ver com a mãe. O direito com o pai. Se você não for canhota. Muita gente também nem admite que tem algumas questões com o pai e com a mãe. Sim. Né? Porque não é de bom tom, né? Exato, é pecado. É pecado. É pecado. Então a gente está falando... Pecado perante... Calma, desculpa. Pecado perante as religiões, né? Mas nós somos descendentes dessa religiosidade, sim, né? Sim. Então, por isso que é difícil. Tem gente que não sabe mesmo porque nem imagina que aquela forma dele tem a ver com questões com o pai e a mãe. Tem gente que realmente não sabe. Por isso que uma das falas de solução é: eu sinto muito, eu não sabia. Porque é verdade. Tem coisas que você vai ver na constelação, digamos, sei lá, uma coisa que é pesada na sua vida, que você de verdade não sabia. De verdade não sabia. Que aquilo tinha questões com seu pai e sua mãe, né? De verdade. A gente, quando dentro da constelação, a gente muitas vezes se coloca acima, maior do que o pai e do que a mãe. E aí a nossa vida para. Sim. E vai parar exatamente naquilo que nos é mais caro. Isso é muito fácil de acontecer. A gente se colocar maior do que o pai e a mãe. É muito comum o filho, por exemplo, eu sou filha da minha mãe, claro. Eu economizar a minha mãe e descarregar na minha filha. Isso. É muito comum. Isso.
Ô, Cláudia, não. A constelação, ela não olha a reencarnação. Ela fala de antepassados mesmo, no sentido assim, você sabe que você teve um pai e uma mãe, porque você está viva. Você estando viva, você existindo, o seu pai e sua mãe, ele teve um pai e uma mãe. Então, são 4 avós reais. E assim sucessivamente. Ele não fala em reencarnação. Ele não entra em campos de religiosidade. Religiosos. Isso. Obrigada. Tá, Paola, é assim, ó. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo meu. A minha mãe chega e fala assim para mim, ai, ela fala, ai, ou às vezes ela nem fala, eu olho para ela, porque o filho conhece a mãe e o pai mais do que eles mesmos. Nós passamos 7 anos da nossa vida só observando pai e mãe. Só observando. Então, quando você chega em casa, se você tem mãe, você olha para sua mãe, você já sabe ou imagina que sabe o que ela está sentindo. E aí você economiza ela. Então, você acha que ela está triste, você não vai falar da sua tristeza para ela. No meu caso, eu vou falar de outras coisas, de amenidades, vou querer salvar a minha mãe dessa tristeza. Porém, quando eu vou visitar minha filha, eu já descarrego tudo. Ai, eu estava triste, eu nem pude ficar triste, e como se ela pudesse, ela se torna o meu container. Então, eu economizei a minha mãe e descarreguei na minha filha. Sendo que o caminho é totalmente o inverso. Porque a minha mãe, ela dá conta de mim, ela é minha mãe. Isso. E eu dou conta da minha filha. Isso. Mas a gente é humana, a gente muitas vezes faz o inverso. Você, eu posso citar um exemplo? Por favor. Você ia falar de um exemplo meu da constelação, você nem falou. Acho que não era para falar. Ia mexer muito com você. Eu vou citar um exemplo. Na minha família, semana passada, faleceu um tio, que é irmão da minha mãe, que era excluído. Na época, quando eles eram adolescentes, a minha mãe e os outros irmãos japoneses. Esse tio, ele foi mandado embora de casa, teve lá as questões. O ano passado, minha mãe pediu para eu procurar, para ver se ele estava vivo, porque ele tinha sumido. Achou, estava em Cuiabá. Aí eu acabei fazendo contato uma vez só ano passado e conversei de novo com a minha tia, que é a mulher dele, esse ano, quer dizer, 15 dias atrás, e o meu tio acabou falecendo. Quando eu comuniquei para a família, eu sou sobrinha dele. Então, quando eu contei para os meus tios, vamos supor, eu fui colocando, como eu já sei lidar, eu sou consteladora também e participo da constelação como paciente, então, com os meus tios, o que eu falei? Olha, eu fui de uma... Minha mãe já está acostumada a ouvir de mim essa frase. Mãe, eu não dou conta de ouvir as histórias de quando você era adolescente. Eu sou sua filha. Minha mãe já sabe e eu troco de assunto. Como os meus tios não estão acostumados, minha tia, eu mudei de assunto quando eles quiseram falar das questões. Gente, eu sou depois desse conflito. Entendem? Aí, com os meus primos, os filhos desses tios, eu comuniquei que o nosso tio tinha falecido e falei, olha, só peço que vocês orem pelo nosso tio, porque no nosso caso, a gente é uma geração posterior a todo esse conflito, que não nos cabe julgar, muito menos opinar, porque a gente é o pequeno perante a grandeza das gerações anteriores. Não sei se falei muito rápido, mas foi assim, com os meus primos, eu falei, né? E falei, olha, não nos cabe opinar, nossos pais, que no caso, né, meus tios, eles têm o direito de pensar o que quiserem. O que a gente não pode, a gente não tem como dar conta do que eles sentem, porque é muita coisa para um filho, dar conta do sofrimento do pai e a mãe por coisas que foram anteriores, tá bom? É só para vocês terem uma ideia, que isso aconteceu semana passada. É isso mesmo. Parabéns, viu?
Parabéns. Obrigada. A Paola, ela está perguntando, meus pais não falam comigo. Ah. Posso respeitá-los sem contato? Olha, se você for para um lugar interno, que é isso que a constelação propõe, né? Para um lugar interno seu, e olhar para o seu pai e para sua mãe, a forma de olhar para eles, mesmo num exercício, gente, vamos fazer mais um para encerrar. Vamos. Né? Então, imaginem seu pai e sua mãe e você olhando para eles. Lembrem de levantar o queixo, olhar de baixo para cima, porque é onde eles estão. Façam esse movimento. Percebam o que acontece com você. Paola, percebe o que acontece com você? O seu pai e a sua mãe. Eles são os grandes. E você, diante deles, é a pequena. E gente pequena, diante de gente grande, olha para cima. Esse movimento corporal, ele vai te colocar no lugar de pequena, diante dos seus pais. Bert Helling diz, pequeno diante dos pais, grande diante da vida. Grande diante dos pais, pequeno diante da vida. Então, Paola, eu posso sugerir para você que você faça mais esses exercícios. Faça 3 vezes por dia durante uma semana, imaginando, pai, eu sinto muito. Mãe, eu sinto muito. E aí, pode ser que você seja tomada de emoção. E não tem problema. Não precisa se perguntar o porquê que você está emocionada. Não, deixa só fluir. Gente, esse assunto me fascina. Ai, é gostoso, né? Para algumas pessoas é muito difícil olhar. Sim. Eu fiz uma constelação com uma moça que ela tomava remédio para dormir e remédio para acordar. Ela está tomada de emoção. Ela está tomada de emoção, que linda. O meu não acompanha. Farei com certeza, já estou tomada de emoção. A Paula respondeu. Parabéns. É isso. Sil, a Cris pediu para você repetir a frase. Pai, eu sinto muito. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito, eu sinto muito. É só isso. Pode vir outras frases, você resume só. Eu sinto muito. É isso. Eu sinto muito. São essas 3 palavras. Eu sinto muito. Esse olhar para si te coloca no pertencimento. Faz eu cair o queixo depois, sabe? Baixar a cabeça. Não sei se vocês perceberam. Oi, Sandro! Não sei se vocês perceberam. Nossa. Em mim faz quebrar o pescoço, sabe? Quebrar o... Quando eu repito. Pequenos diante dos pais, grandes diante da vida. Eu sinto muito por chegar atrasado. Oh! Ah, eu te amo, meu querido, eu te amo. Que lindo. Ai, gente, ó, meu coração tá... Domingo a gente tem constelação. Esse mês, no Espaço Corpo e Psique, a gente está oferecendo constelação com 45% de desconto. Lembrando que a Ana é consteladora, né? E é 45%, né, Ana? É.
Também é. Também vou adotar o desconto. Porque é o mês de nós, não é, mulheres. Mês do Outubro Rosa. Outubro Rosa. Mas o desconto é para homens e mulheres. Isso. A gente aqui dentro, a gente... como é que fala? A gente une. Une. Respeitamos as diferenças e Sim. amamos. Sim. Gente, tá todo mundo bem aí, a emoção faz parte. Vocês estão no braço da constelação de vocês, né? Se permitam serem tomados por esse amor. Essa noite, o sono e o sonho será reparador. A partir de qualquer idade, Cláudia. Quando é muito jovem, muito pequeno, meu neto, por exemplo, que tem 3 anos, se ele tivesse alguma questão para constelar, a mãe dele poderia constelar por ele. Né? Que a constelação de cada um de vocês, que está ali o tempo todo, possa chegar, que o amor deles possa chegar a cada um de vocês. Porque o amor eles têm. Tá aí, né? E que você se permita ser tomada por esse amor. Isso. Esse amor, quem recebe, esse amor chega quando nós nos posicionamos. O amor dos nossos antepassados está lá. Do pai, da mãe, com todas as coisas que aconteceram na sua família. O amor está lá. O acesso a ele depende de mim. Depende de você. Então, é o pequeno que vai ao grande. Entenderam? Eu, como a pequena, perante meus pais. Não importa, Paola, que seja doente. Ela te deu a vida. É esse olhar. É o contrário. É a filha dela que está doente, Ana. Ah, filha? Ah, entendi. Paola, você constelando, você liberando amor para você, chega nela. E você também pode constelar ela, aí é sua escolha. Quem necessita chegar aos antepassados, comece esse exercício interno de olhar, papai e mamãe, eu sinto muito. Eu sinto muito, eu sinto muito. Olha para eles são os grandes e vocês os pequenos. Paola, se você quiser chamar ou a Ana ou a mim, a gente pode te orientar melhor. Agora acabou mesmo, de verdade. Amamos, olha, que a minha constelação sauda e honra a constelação de vocês. Muito obrigada. Foi uma delícia essa live hoje, uma delícia. A minha constelação também saúda. Especialmente a sua, Silva Baceto. Ai, obrigada. Muito grata à sua constelação e à constelação de vocês que participaram conosco, tá? Muito obrigada.